Olá meninas, tudo bom? Vídeo novo começando para você que é iniciante. Eu não sei se você já tem os seus materiais. Se você não tem, se prepara para você ir comprando aos pouquinhos. E se você já tem, vamos ver se você sabe usar todos eles. E com alguns materiais, não são todos, que você poderia já começar a utilizar. E para isso eu vou estar te mostrando para que serve cada um. É claro que eu não vou conseguir colocar todas as coisas aqui, mas a gente já tem alguns vídeos prontos, como por exemplo falando sobre viés, explicando como que funciona, como que coloca. Tem um vídeo somente de zíper invisível, é interessante você dar uma olhada. Esse vídeo de zíper invisível, ele mostra como você colocar o zíper invisível com vários modelos de sapatilhas diferentes, ou seja, não só se coloca o zíper invisível com aquela sapatilha de zíper invisível, você pode colocar com uma sapatilha de costura reta. Enfim, tem um vídeo que também está falando já sobre alguns materiais de modelagem, de costura. Você pode dar mais uma olhadinha. E eu estou fazendo esse outro em especial para vocês que estão iniciando agora, para mostrar o que você precisa, ok? Então eu vou baixar a câmera para a gente conseguir visualizar. Essas canetas pilô é super importante você ter, porque na hora que você for fazer o molde, você pode colocar de cores diferentes, ok? Marcações específicas, por exemplo, você pode marcar a pence de uma cor, você pode depois marcar uma transferência de pence que você vai fazer de outra cor para você saber. De repente aqueles piques que tem que ser dado também, às vezes no molde você também pode marcar. Se você estiver fazendo um molde mais para frente drapeado, é bacana você ter de repente cores diferentes que te ajuda também para você saber o momento que você tem que fazer a dobra da prega e o momento que de repente você não tem que fazer. Então é interessante você ter canetas coloridas para que você possa estar utilizando no seu molde, ok? O lápis. Esse lápis, o 6B, ele é excelente, porque realmente quando você precisa fazer o seu desenho num papel, ele marca bem. Você pode começar a fazer o seu molde com um lápis. Por quê? Porque se você precisar apagar, não fica aquela bagunça. E se você já começar com canetinha, pilô ou com alguma caneta, você vai precisar apagar e depois você não vai conseguir. Então é importante que você comece com um lápis, tenha uma borracha e um apontador, óbvio, que é para você ter esse trio aqui, que é para o molde no início. A gente sempre está errando com medida, com calculadora, enfim. Então é importante. Próximo passo é que você tenha o seu giz de costureira. Você pode ter um sabonete velho para você marcar, ó, vou fazer aqui, viu? Uma marcação. O sabonete é importante porque depois ele some na hora que você faz assim, se você umedecer o tecido também. E fora que é óbvio que quando a roupa for lavada, ele também vai sair. E uma muito importante que eu não tô com ela aqui é uma caneta. Existe uma caneta, ela chama caneta apagável. Essa caneta você passa, você faz no seu tecido todinho, ela tem de várias cores, e quando você esquenta o ferro e passa o ferro por cima, aquela caneta sai, ela some do tecido. Então é importante você ter também, além do giz de costureira, ok? Você tem que ter uma tesoura, qualquer tesoura que você goste mais, que você se adapte melhor para cortar o papel. A tesoura de molde de tecido não pode ser a mesma tesoura que você corta o seu molde, ok? Senão vai ficar cega. Falando em tesoura, você precisa ter pelo menos isso, uma tesoura para tecidos, ok? Só que como a gente falou no outro vídeo, você precisa definir qual é o tipo de roupa, de vestido, de estilo que você vai querer. Porque se você pensar, eu vou fazer hoje uma calça jeans, amanhã eu vou fazer uma blusa de seda e depois eu vou fazer uma blusa de malha, o que que acontece? A tesoura que corta a calça jeans, depois ela não consegue cortar tão bem as roupas de tecido muito fino, como musseline de seda, chiffon, crepe. Então é importante, se você for trabalhar com tecidos leves, que você tenha uma tesoura só para ela. Se você for trabalhar com tecidos mais grossos, como jeans e outros mais, o brim, o piquê, você tem uma tesoura só para eles. Por quê? Porque faz diferença na hora do corte.
Existe uma tesoura também, que eu não tô com ela aqui para mostrar, e ela é picotada. Eu vou colocar a foto aí para vocês verem. Essa tesoura, ela ajuda também no acabamento. Às vezes aquele tecido que dá uma desfiada, se você já cortar com ela, de repente, ela já dá uma boa auxiliada, tá? A fita métrica, né? Você tem que ter uma fita métrica para que você saiba, para que você consiga tirar as suas medidas, as medidas da sua cliente. Então isso aqui é imprescindível. Sem ela não adianta. Você pode comprar umas 2, 3, porque é aquilo. Às vezes quando a gente está costurando, fazendo molde, enfim, tá com o cliente, daqui a pouco a gente tem 2, 3, 4 fitas e a gente não acha nenhuma delas. É bem assim. Esse aqui é o descosturador ou abridor de casa, ou enfim, cada um chama de um jeito. Esse é bem pequenininho, tá? Ele é muito bom para você descosturar muitas peças de roupa, só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu até ensino isso, você dá uma olhadinha naquele vídeo fazendo casinha de botão, porque se você pegar e for cortar assim, ó, ele vai cortar isso aqui tudo de uma vez. Então você tem que ter cuidado na hora que você for utilizar ele. Quando você for utilizar ele, em vez de você pegar o tecido aqui, ó, furar e vir, ó, vem fazendo isso, se der uma escapulida, você vai cortar o tecido todo. Então, em vez de você fazer isso, você vai furar o tecido, depois sair com ele aqui na quantidade que você quer aqui, ó, e depois puxar. Porque aí você sabe que você cortou exatamente aquilo que você precisava. Então ele é muito bom para abrir as costuras que você precisa, às vezes uma costura difícil como bolso de calça, igual eu mostrei uma calça que a gente fez uma transformação, ele é muito bom para ser usado, tá? A calculadora você tem que ter, porque você não vai estar sabendo fazer tudo de cabeça na hora, com pressa. Então você pega a sua calculadora, porque você vai precisar das suas medidas para você estar dividindo na calculadora. Ou seja, se você tem um busto 100 e você vai fazer o seu molde, você tem que dividir por 4. Então você vai ali. E outras medidas que você necessita da calculadora, ok? Próximo passo, a linha. A linha é linha normal, 100% algodão, nada demais, não precisa você comprar a linha mais cara, mas também não precisa comprar aquela que é a mais baratinha, tá? Tem muitas linhas boas, eu me lembro quando eu estava no Brasil, eu comprei várias vezes no Caçula, e assim, comprava linhas normais, e dava tudo certo, tá? Então, só que claro, você tem que saber mais em relação à questão dos tecidos, porque às vezes se você compra uma linha muito grossa, né, igual tem aquelas linhas de peixe-ponto, isso você não pode errar. Você tem que ser linha normal de costura, 100% algodão, porque senão você compra uma linha mais grossa e depois não vai conseguir costurar. E aqueles outros fios são os fios de overlock, eu vou colocar a foto aí se você não conhece, tá? Você pode utilizar, mas é mais para utilizar em overlock. Você pode até costurar com ele, eu já costurei com ele algumas peças, algumas coisas numa costura de fio reto, porque ele é mais leve, é mais suave, mas não é a mesma coisa, eu já coloquei ele na bobina também, já deu certo, tá? Mas é meio enjoadinho porque ele se abre muito, então fica aqueles cabelinhos. Então, tudo para dizer que dá para se usar, dá para ser feito, tá bom? Mas o certo é você colocar na sua bobina a sua linha de algodão normal. Esse é um cone maior, que geralmente são os que eu utilizo, não adianta eu ter aquele pequenininho. Para você fazer seu molde, é bom que você tenha esses tipos de papéis, tá? Esse papel que a gente compra mesmo na papelaria. E uma grande dica também é que, além de você comprar esse papel daqui, em vez de você ficar comprando de repente 1 metro dele, você tenta chegar num lugar e comprar aquele papel que é para embalar, sabe? Eles vendem esse papel para embrulhar caixa, embrulhar tipo mudança, entendeu? Embrulhar caixote, essas coisas. E aí você pode comprar ele no rolo. No rolo ele sai mais em conta e ele vale mais a pena porque ele tem um comprimento muito maior do que a maioria das folhas. Geralmente as folhas daqui são muito curtas, você tem que ficar emendando muito. E aí você vai fazer uma saia godê, ou você vai fazer um vestido sereia, ou você vai fazer um vestido longo mesmo e tem que ficar aquele monte de papel. Então tenta ver o que você puder fazer. Outra, depois que você fez o seu molde, tá? Se você puder transferir, por exemplo, fez o molde da sua manga, você sabe que aquela é a sua manga por enquanto você tá com aquele manequim, compra um papel assim, ó,
um papel cartão, e você passa, transfere aquele molde para esse papel, porque você vai ter esse molde, ó, por muito tempo. E aí ele te facilita e ajuda bastante do que o papel que fica toda hora amassando, dando orelha, enfim. Então, e procura colocar o seu molde num local, se você puder, guardadinho, para que ele fique sempre retinho, para na hora que você precisar usar, ele não esteja cheio de orelha, todo amassado, e você tenha que ficar prendendo no alfinete, ok? Agora a gente vai estar falando sobre esse outro papel. Se você puder, você compra um outro papel, pode ser qualquer um, até uma folha de ofício mesmo, de cores diferentes. Por quê? Na hora que você tiver que abrir uma pence para transferir, na hora que você tiver que fazer um detalhe na sua modelagem, é legal e bacana que você tenha um papel de cor diferenciada, porque aquilo vai contrastar e literalmente na hora que você for cortar no tecido, não tem como você esquecer. Você vai lembrar. Então, daquela parte, daquele detalhe que você colocou na sua roupa. Então, lembra de colocar, de além de ter esse papel, você conseguir colocar um papel diferenciado, tá? O próximo passo que a gente vai estar falando são das réguas. Gente, as réguas, existem milhares de réguas. Você não precisa ter todas elas. A gente vai tendo ao longo do tempo, eu tenho outras e vai acumulando, mas eu coloquei só algumas, tá? Essa aqui é uma régua que foi da minha avó, então ela é para saias e ao mesmo tempo aquela curva do quadril, tá? Mas hoje em dia não tem mais nesse modelo de madeira, né? Porque na verdade as réguas mais modernas estão sendo essas transparentes. Essa daqui é um esquadro de quadril, então ela é ótima por ser transparente. Por quê? Porque você coloca em cima do seu molde ou até mesmo da sua roupa que já está cortada e você consegue visualizar exatamente aquela linha que está ali. Então as réguas de transparentes têm essa vantagem. Se você puder comprar a transparente, eu sei que pela internet vende, eu acho que no Caçula já estava vendendo, enfim, você corre atrás porque vale a pena, tá? Então, ó, mais um esquadro pequeno, tá? Aqui é uma régua antiga também, que era da minha avó, e aqui a gente colocava marca a cava das costas e aqui a cava da frente, de acordo com o tamanho de cada pessoa, e aqui de criança, né? Essa aqui era uma régua também mais antiga, que é só de cavas e ganchos, e a gente utiliza. Essa aqui é a régua curva francesa. A curva francesa ela é utilizada por vários profissionais, não necessariamente só modelagem, costureira. Ela foi muito utilizada na área de arquitetura, tá? Na área dos automotivos para serem feitos, a parte de engenharia, sempre utilizou muito essas curvas por conta de roda, dos desenhos que elas têm para fazer modelos de carros, enfim, muitos programas, desenhos também animados, muitas empresas utilizam essa curva francesa, o setor de arquitetura também, para conseguir fazer desenhos diferenciados. E ela vale a pena porque você consegue fazer um decote aqui, ao mesmo tempo você consegue fazer aqui a cava, tá? Então ela serve para muitas coisas. Essa aqui também é uma régua muito boa, tá? Ela serve não só para essa parte da cava, ó, da cava de dentro, da cava de fora, até mesmo ajuda na parte do gancho aqui de você fazer. E mais uma vez, como eu falei, por ser transparente, super vale a pena. Esse aqui é um esquadro de 50 centímetros e eu vou mostrar para vocês para que serve. Para quem não sabe, ó, você fez uma linha reta, né? Então, vamos dizer que aqui fosse para você medir agora essas laterais e a sua saia. Então, para que você não ficasse com aquilo torto, como que você vai utilizar? Você vai posicionar essa parte do esquadro exatamente alinhado com essa linha aqui que você fez. Então, você vai riscar aqui, ó, e vai riscar novamente aqui. Se eu não tivesse essa parte, isso aqui poderia sair assim, ó, meio torto. E eu tô achando que de repente a linha tá certa e a linha não está. Então, por isso que é importante você ter o esquadro, porque por mais linhas que você tenha que fazer naquela modelagem, tá? Você sabe que você tá sempre fazendo uma linha retinha, certinha. Ela tá saindo sempre certa. Claro que você tem que ver quais são as medidas entre cada linha, mas o importante é que sai certo.
Então, ela serve para isso em especial e como uma régua mesmo, até por conta da medida que ela já tem, e você consegue ir traçando para você ir fazendo. Ou seja, na verdade, se você conseguir ter esse esquadro, essa outra régua de cava, esse esquadro de quadril e a curva francesa, já tá bom demais. É o que você precisa pelo menos para você estar iniciando. Se você ainda falar assim, ai, Gi, mas eu não posso ter nenhuma dessas aqui, você tira essa, porque o que você vai fazer aqui com essa, você consegue fazer com a curva francesa. E se ainda assim você não puder ter essa, você tira essa, porque você pode fazer reto a parte do quadril e depois você faz uma leve abauloada com a mão. Então essas duas daqui, assim, para limitar, o mais do mais em conta seriam essas duas, tá bom? Os alfinetes, gente, é importante a gente ter alfinete, sempre é muito bom. Os melhores alfinetes são aqueles cabeça de vidro. Eles são excelentes, eles são realmente mais caros, mas eles são excelentes. Esses alfinetes daqui, eles não são legais. Por quê? Porque eles agarram no tecido, eles são grossos. Tem uns que vêm sem a ponta daqui, você não consegue enfiar. Ele fura o seu dedo, mas não fura o tecido. É impressionante. Então, o cabeça de vidro é primordial. Existem esses outros alfinetes profissionais também, parecem uns preguinhos bem fininhos, mas eu não gosto muito. Mas se você comprar, usar e gostar, você pode usar também. Eles são bons, realmente são fininhos e vale a pena. E você ter, claro, um porta-alfinete. Meu porta-alfinete não tá aqui ainda, como vocês sabem, a minha mudança atrasou e eu não tô com as minhas coisas todas. Então, o porta-alfinete é primordial para você conseguir colocar, tá? E eu não fiz, vocês vão falar, nossa, mas não fez um porta-alfinete? Não fiz, porque eu tenho uns 4, então assim, se eu fizer eu vou ficar com mais ainda e daqui a pouquinho, dentro de alguns dias já tá chegando, então por isso que eu não fiz. Agora, a gente vai estar falando sobre esse aqui, ó, sobre essa carretilha aqui. Isso aqui, pra que ele serve? Quando você tem um molde, ó, se você tem um molde aqui, e você tem esse desenho daqui, no início, o que você faz? Você coloca o papel, alfineta aqui direitinho no molde, e aí você vai passar a sua carretilha exatamente em cima dessa linha que você tem traçada, ó. Você vai colocar o dedo aqui, tem gente que usa até com o dedo aqui dentro, mas eu acho arriscado, porque se o seu dedo escapulir, machuca aqui nessa rodinha. Então é legal você colocar aqui. Tá? E você colocou, firmou, ó, porque no início a gente não tem muita firmeza, tá? Você firmou aqui, ó, por mais que você erre igual aqui que eu saí, não tem problema. Olha aqui o que acontece quando tirar. Vou ver se dá pra vocês verem, tá vendo? Como que a curva ficou muito, super bem feitinha. Então se você tiver que cortar agora no tecido, você já sabe exatamente a marcação, ele fez a marcação pra você. E aí ele vai fazer não só a marcação, se você quiser, já com a sua medida de costura, né? Ou se você quiser só e depois você aqui acrescenta, tá? A sua margem de costura, enfim, então vale muito a pena. E tem muitas outras coisas que não daria pra gente falar tudo aqui, senão o vídeo fica enorme, mas a gente vai falando ao longo do tempo, ao longo dos vídeos. Esses são os principais que você precisa juntar, reunir para você conseguir ter e você começar a costurar. E claro, a sua tabela de medidas. Então, se você ainda não sabe, não conseguiu tirar as suas medidas, vai lá, a gente tem um vídeo já só ensinando como tiram as medidas. Vai lá, eu tenho certeza que vai ser super fácil e você vai conseguir tirar, e qualquer dúvida deixa nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido esse vídeo. E então, você já está treinando os seus exercícios? Ou você já sabe tudo? Já para partir para a próxima etapa? Maravilha!